todos. Começando aqui com a apresentação da primeira parte da contrapartida por meio do grupo itinerante no Bartelier. Hoje eu vou tratar sobre a arte contemporânea por meio da adesão digital. Basicamente é apresentar algumas ferramentas de arte digital, alguns softwares de desenho digital, tratar um pouquinho sobre esse ramo, sobre seus benefícios e um pouquinho também sobre esses softwares, quais são suas facilidades, seus benefícios, seus pontos positivos e negativos. E vai servir como uma inicialização para os próximos vídeos, que serão práticos, onde eu irei utilizar um pouquinho dessas ferramentas e apresentar de forma mais básica como a arte digital em geral é trabalhada, é feita, desmistificar um pouquinho. E esses softwares que eu irei trazer, em geral eles são conhecidos e de certa forma são um pouco mais acessíveis por serem gratuitos. Então, começando aqui com o que seria arte digital, é claro que a arte digital não é um conceito novo. A arte digital está sempre aí, forma, por exemplo, do design, principalmente. Mas, de forma definitiva, a arte digital é qualquer obra ou conceito artístico reproduzido ou criado no meio digital. Isso, é claro, varia muito. Mas, como eu mencionei, não é um conceito novo. Porém, com toda essa calamidade sanitária e social vivenciada, que ainda estamos vivendo, teve esse destaque para os ramos mais tecnológicos, mais digitais. E a arte digital também teve esse destaque. E assim, para a produção da arte digital, existem diversas ferramentas, diversos softwares. No caso dos telefones móveis, existem os aplicativos e assim por diante. Alguns são mais profissionais e outros mais amadores. E tudo bem. Essas ferramentas, esses softwares, de certa forma divergem muito. Por exemplo, ferramenta, estilo de interface e assim por diante. Alguns, como mencionado, têm um público-alvo como profissionais, outros são mais para amadores. E, em geral, o que é interessante nessa modalidade de arte é a versatilidade, a facilidade de acesso aos mais diversos materiais. Por exemplo, no modelo mais tradicional de arte, é um pouco mais complicado, às vezes, para variar um pouquinho no processo produtivo. Por exemplo, produzir uma arte aquarelada ou talvez fazer uma pintura a óleo são processos artísticos um pouquinho diferentes e que normalmente precisam de materiais diferentes. Na arte digital, normalmente você consegue produzir um trabalho artístico sem precisar exatamente ter essa variação de ferramentas. Por exemplo, no mesmo software você consegue produzir tanto uma arte digital que, observada, remeta a essas características de uma pintura a óleo, por exemplo, ou até mesmo simular essa pintura a óleo, dependendo do software, do próprio pincel que o artista usar. E é um conceito bem interessante. E isso se dá
pela essa utilização dessas mecânicas virtuais, que vão desde essas ferramentas, como também a própria comunidade virtual. Existe todo esse comércio que ocorre virtualmente com a arte digital. As artes digitais são comercializadas, são vendidas como um produto digital, um produto, né, bastante abstrato. E hoje em dia, isso já chegou a um nível que você consegue observar em matérias, em jornais, como a próprio comércio via criptomoedas. Então, é um conceito bastante abstrato, mas de certa forma interessante. E aqui eu trouxe uns exemplos dos softwares que eu irei comentar mais pra frente. Começando com o Krita, o GIMP e o Medibang. Esses três são, de certa forma, conhecidos, principalmente o GIMP. Cada um tem suas próprias vantagens, desvantagens, enfim, suas peculiaridades. O que tem em comum em todos eles é essa versatilidade em relação à variação artística. Começando aqui com o Krita. Aqui, esse é o site oficial do Krita. Ele está em inglês porque o grande ponto negativo do Krita é o acesso em relação ao idioma, porque ele não possui uma tradução oficial para o português, isso é um empecilho. Mas, de certa forma, ele possui diversas outras vantagens, né? Aqui, por exemplo, aqui já estamos dentro do software do Krita, e essa aba aqui aberta, sobreposta, é de criação de um novo documento. O que é interessante é que o Krita apresenta alguns tipos de configuração que facilitam às vezes, que é o documento customizado, né? Embaixo dá para ver opções de templates que são como se fossem configurações pré-postas de, por exemplo, animações, comics, HQ e assim por diante. É bastante interessante. Eu trouxe aqui, por exemplo, um exemplo de um template de comic. Ele é pré-posto, é claro, mas dá uma ajudada, consegue facilitar o trabalho em geral. Seguindo, mais um outro exemplo. Aqui já é mais HQ. E isso é uma ferramenta bastante interessante, que não é exatamente todo software que possui. Já esse daqui, por exemplo, já é ainda mais puxadinho. Esse é um template de animação. Eles são, é claro, configuráveis, editáveis e assim por diante. Mas, como mencionado, traz uma certa ajuda para o artista. E já aqui são os exemplos de pincéis que já vem junto do software, assim que você instala ele. O Krita tem uma variedade bem grande de pincéis, que vão desde pixel art para pincéis mesmo de diversos tipos, para canetas e marcadores destinados à linearte, que é o contorno do desenho, e assim por diante. Alguns pincéis com texturas, mas para algum tipo de pintura ou etc. Eu acho esse ponto do Krita particularmente interessante, porque todos esses pincéis são editáveis. Existe a possibilidade de até mesmo baixar mais da comunidade do Krita. É um software gratuito, então
não existe essa preocupação quanto às ferramentas. Aqui, por exemplo, é um atalho que o Krita possui, onde você tem o círculo cromático e alguns exemplos de pincéis personalizáveis. É um atalho bem interessante. E já aqui são os testezinhos que eu fiz com alguns pincéis variados. Dá pra ver que alguns são mais destinados para pintura, ficaram bem interessantes em uma pintura. Outros mais para um sketch, para um rabisco mesmo, que se semelham talvez a um lápis. Já outros, como uma caneta, um nanquim e assim por diante. E, finalizando com o Krita, trouxe resumidamente esses pontos tratados, que são essa possibilidade de personalizar o documento. E uma coisa interessante que não foi comentado é a versatilidade do Krita. O Krita possui compatibilidade com Linux, com Mac e com Windows. Isso é bem interessante. Ou seja, o Krita abrange muito mais artistas, muito mais consumidores, de certa forma, por ter essa versatilidade. E tudo isso se baseando no fato de que é um software gratuito, de código aberto, um software desenvolvido pela comunidade artística. Então, garante um software bastante interessante, bastante necessário, de certa forma, com ferramentas bem precisas, mas também possui certos pontos negativos, como o comentado. Ele não tem nenhuma tradução oficial para o português, isso pode ser um empecilho para muita gente. E também o fato do Krita, em geral, ter certamente bastante ferramenta. Talvez para algum iniciante possa ser um pouco mais complexo, um pouquinho mais complicado. Nada que não possa ser contornado, é claro. Chegando no GIMP. O GIMP é um software bastante interessante. Como exemplifiquei aí no slide, o GIMP é um software destinado para edição de imagem. Na verdade, ele é como se fosse um Photoshop, porém gratuito. De certa forma, isso pode ser um empecilho, mas ele se tornou uma ferramenta de criação de arte digital também. Existe bastante artista que utiliza o GIMP e que gosta bastante. Aqui é o site oficial do GIMP. Está em inglês, mas o GIMP ele possui compatibilidade com português. E já aqui, já dentro do software, aqui já com um arquivo aberto e esse iconezinho, esse bichinho na tela, que é o mascote do GIMP, ele foi posto aí com um pincel texturizado. E isso se dá principalmente porque o GIMP ele é um software de edição de imagem. Então aqui no lado superior direito dá para ver que esses pincéisinhos que estão aí, em geral a maioria é texturizado, como esse mesmo colocado aí no meio da tela, esse mascotezinho. Porém, esses pincéis também são editáveis e provavelmente existe alguns pincéis mais personalizados para download. Então, existe essa possibilidade de adaptar um software destinado à edição de imagem para o desenho digital, apesar de que, em geral, a grande parte das ferramentas do GIMP sejam para edição de imagem ou tratamento de imagem, como esse exemplo aí, que são diversos tipos de edição e de tratamento de cor, como saturação, exposição, etc.
Eu acho interessante o GIMP, principalmente para finalização da arte digital, como, por exemplo, para adicionar as cores, para editar as cores finais, a saturação, a exposição, temperatura e aí por diante. Acredito que pela essa gama de ferramentas de cor, o GIMP tem, de certa forma, uma vantagem. Aí mais um exemplo, no caso aí de algumas ferramentas de seleção, seguido de pintura, transformação. Isso o GIMP acerta em cheio, principalmente como mencionado pelo software selecionado de edição de imagem, mais especificamente. Então torna perfeito para um tratamento final, para finalizar uma obra artística. Já que com apenas um arquivo em branco, e seguindo aqui alguns treininhos de pincéis que eu pratiquei. Dá pra ver que de certa forma, o Krita não tem tanto assim uma gama grande de pincel, como por exemplo o Krita não, o GIMP não possui uma gama de pincel tão diversificada como por exemplo o Krita. Mas, como mencionado, ele possui umas ferramentas de edição e de finalização que valem a pena conferir. Esse exemplo, por exemplo, é um tratamento bem básico de cor, quase uma edição de cor, para demonstrar o tópico falado. E finalizando com o GIMP, uma coisa não mencionada e que nesse caso o GIMP compete com o Krita é a compatibilidade em relação ao Mac, Windows e o Linux. Porém, como mencionado também, o GIMP já é instalado junto à sua tradução para o português, uma tradução oficial para o português. Nesse caso, o GIMP acaba sobressaindo em relação ao Krita. Porém, também tem suas desvantagens, que é esse direcionamento, o GIMP sendo um software de edição de imagem. Portanto, por exemplo, principalmente para quem está começando, iniciante, é complicado, porque é um software que tem bastante ferramentas que em geral não são tão destinadas para o desenho, como, por exemplo, ferramentas de pincéis, de lápis, um exemplo, para um sketch ou algo do tipo. Tudo isso precisa de uma certa adaptação. Então, para iniciante não é exatamente o mais indicado, mas é claro que tudo isso tem certo contorno. Então, o GIMP é um software que é interessante conferir, até porque, como todos os softwares que eu estou comentando e irei comentar, o GIMP é gratuito. E isso isso é quase que uma das maiores vantagens do software. Chegando com o último exemplo, o último software a ser comentado, que é o Medibang. Esse é um software interessante, porque de certa forma ele é bastante completo. Esse é o site oficial do Medibang e eu digo que ele é completo por conta desse exemplo aí. O Medibang, além de possuir compatibilidade com o Windows, Mac e o Linux, ele também possui compatibilidade com o tablet e smartphone, ou seja, ele pode ser instalado como aplicativo, tanto para Android como para iOS. E isso é bastante interessante. Dentre os 3 softwares tratados nessa lista, não é uma lista tão extensa, mas que trabalha com algumas das ferramentas mais utilizadas pelos artistas digitais de forma gratuita, é bastante interessante que eles tenham
tomado essa iniciativa de desenvolver alguma coisa assim para o tablet e smartphone. É certo de que eu já vi e já testei esses próprios aplicativos. Existe certo delay, existe certa necessidade de improvamento, de melhoramento dos mesmos, porém, ainda assim é um marco bem interessante, já que para muito artista, por exemplo, que começa trabalhando, que desenvolve pelo smartphone, pelo iOS, como, por exemplo, não existe tanta disponibilidade de softwares assim. Então, essa iniciativa do Medibank é bastante interessante. Já que também é do site oficial, já em tudo em português, o Medibank tem essa outra vantagem. Ele está disponível para o português. E, como mencionado, ele é um dos softwares mais completos e gratuitos que tem atualmente. Aqui, por exemplo, esse já é dentro do software, já no comecinho, assim que você abre ele, você tem essa bancada de informações. No lado superior esquerdo, nós temos iniciar a sessão, criar conta, porque você consegue criar uma conta para o software, para utilizar o software. E é bastante interessante, porque como vocês estão vendo, em toda nessa banca extensa de informação, é uma comunidade, é a comunidade artística do Medibank. E é uma das grandes vantagens dele, onde você consegue publicar artes, curtir e etc., conhecer artistas diferentes, participar de concursos e muitas coisas interessantes. Isso traz um engajamento muito grande para os artistas. Além de que o Medibank também tem a opção de salvamento de arquivos na nuvem. Isso também é outro ponto interessante e que traz mais uma vantagem para o Medibank, reforçando ainda mais uma de suas características, né? Que é a sua completitude. Ele é bastante completo e bastante versátil. Aqui, por exemplo, também é dentro do software, já com o arquivo aberto. Normalmente o arquivo aberto é dessa corzinha mesmo quando ele não é editado, por exemplo, quando você não escolhe uma cor de fundo e assim por diante. Em geral, eu considero um dos softwares mais interessantes, até mesmo mais quase que simples de se aprender, porque apesar de ele ter certas ferramentas mais complexazinhas, em geral não é nada, por exemplo, comparado ao Krita, de certa forma. Por exemplo, alguns testes de pincéis. O Medibank em geral não vem com tantos pincéis como o Krita, novamente, utilizando como exemplo comparativo, mas é quase como mais uma desvantagem do que um ponto negativo, porque assim como o Krita, novamente, os pincéis são configuráveis, então você consegue criar novos pincéis e configurá-los ou até mesmo baixar online. Então, não traz exatamente um certo ponto negativo e etc. É quase uma desvantagem. Aqui, por exemplo, são os pincéis que já vêm junto com o software assim que você instala. Não são tantos, mas acredito que dá para fazer bastante coisa só com essa gama aí, porque em geral essa é a gama que eu, por exemplo, utilizo. Normalmente nada mais do que isso. Algumas edições aqui e ali, ou um ou outro personalizado. Sim. E aqui, por exemplo, é um exemplinho também do tratamento de cor que o Medibank possui. Não é nada comparado ao GIMP, que possui tudo ali, de tudo um pouco.
Já o Medbang possui algo bem mais simples, coisas de matriz, saturação, brilho, coisas bem mais simples, mas que já ajudam bastante, como dá pra ver comparando essas duas imagens. E finalizando com o Medbang, resumidamente, os pontos tratados. O software é um dos mais completos, uma das opções mais interessantes até mesmo para iniciantes, principalmente pela essa versatilidade, essa disponibilidade com o português e o fato de ser gratuito, além dessa comunidade criada que traz um engajamento bem forte para os artistas, principalmente quem está começando, é claro. Se engaja bastante, consegue observar e até mesmo conhecer artistas de diversas partes do mundo. Isso é bem interessante, não é todo software, ainda mais um software gratuito, que possui esse engajamento, essa temática voltada para uma comunidade. Essa é uma das grandes vantagens do Medbang. E com negativo, como eu mencionei, quase que mais por uma desvantagem, ele não tem tanto essa diversidade de pincel, por exemplo, pincel texturizado praticamente nenhum. Então, mas como mencionado também, em geral, principalmente para quem está começando, não vai interferir tão fortemente, não. E bom, finalizando com esse primeiro vídeo da primeira parte da contrapartida, como eu mencionei no início, a arte digital não é um ramo novo, não é um ramo emergente, está aí presente, andando junto da tecnologia. Mas houve esse destaque em meio a essa calamidade social, trouxe um olhar mais atento para essa tecnologia, né, de forma geral também. E o que é interessante, como uma arte digital e contemporânea, é a capacidade de ser influenciada e ser uma influência também. Como, por exemplo, ser influenciada pelas mídias digitais e pelo que está no momento e por aí vai. Isso é uma característica bem forte e é uma influência também. A arte digital está presente, como mencionado, junto da tecnologia desde sempre e acaba, por fim, sendo parte da sociedade como um todo. É claro que a arte tradicional, obviamente, também tem, sim, seu meio cultural, suas raízes fincadas na sociedade humana. Mas, principalmente na contemporaneidade, a arte digital traz essa presença o tempo inteiro, principalmente nessa cultura de massas. E é uma característica interessante, é um ponto interessante de trazer essa discussão. E também esse desenvolvimento de software, essa atenção dada para a arte digital, que trouxe esse novo mercado, esse comércio digital, que é algo bastante abstrato, bastante discutido hoje em dia, principalmente essa questão das criptomoedas, é algo que está sempre sendo discutido, é algo que está sempre se alternando, melhorando e mudando com a tecnologia, com uma característica da tecnologia em si. Mas, em geral, a principal questão da arte digital é essa facilidade em relação ao acesso dessa diversidade da arte, esses variados tipos de arte, esse acesso aos mais variados tipos de arte. Ou seja, um artista conseguir produzir em um só aparelho, um só software, uma arte remetente a um estilo mais aquarelado, um estilo mais impressionista e assim por diante, uma característica mais assim, quase que remanescente.
e, ao mesmo tempo, apresentar essas características um pouquinho mais contemporâneas, como, por exemplo, a cultura de massas e a influência que a arte digital exerce e sofre com uma cultura das sociedades atuais. E, com essa afirmativa, eu finalizo essa apresentação da primeira parte da contrapartida. Continuarei com as outras partes em breve, tratando da parte prática desses softwares e apresentarei um pouquinho mais sobre essas ferramentas e a produção artística contemporânea digital. Agradeço a atenção.